Fala pessoal, vocês estão no canal Sávio Explica. O jogo de hoje é Master, mais um jogo para a nossa playlist de jogos clássicos. É um jogo de 1982, publicado pela Grow. É provavelmente o mais clássico dos jogos de perguntas e respostas, né? Jogos de trivia, como são conhecidos. O Master, pelo menos aqui no Brasil, é com certeza que é o mais clássico, faz mais sucesso, como eu disse, está aí no mercado desde 1982. E como é que se joga Master? É um jogo de dois, dá para jogar de 2 a 6 jogadores. Os jogadores vão escolher no começo aqui as suas cores. Vamos lá aqui, por exemplo, uma partida entre 4 jogadores. Cada um vai receber o seu peão, da respectiva cor que escolheu, colocar aqui na casa de início. E cada jogador vai receber ainda um conjunto de 5 fichinhas na sua respectiva cor, né? Então essas fichinhas são numeradas de 1 a 5. Cada jogador vai receber a sua quantidade de fichinhas, certo? E como eu disse, é um jogo de conhecimentos gerais, de trivia, de perguntas e respostas. Então nós vamos ter aqui as cartas do jogo, certo? Elas vêm aqui nesse bercinho plástico, você não precisa nem tirar da caixa se não quiser, fica mais prático manter na caixa mesmo. E como é que funciona? Você vai escolher um jogador inicial, pelo mestre que você quiser, e esse jogador, né, cada jogador na sua vez, vai responder uma pergunta. Você escolhe algum outro jogador para sortear a carta, né, que tem a pergunta, obviamente, né, o próprio jogador não é quem vai sortear. Você pode, enfim, deixar a cargo sempre do mesmo jogador. A regra não especifica, nem faz muita diferença. Mas você pode, para que todo mundo tenha a chance de perguntar, você pode determinar que quem vai fazer a pergunta é sempre o jogador à direita de quem está respondendo, ou o jogador à esquerda, enfim. Na primeira rodada, quando todos os peões estão aqui na casa inicial, o próprio jogador é quem escolhe o tema, certo? Em Master nós temos perguntas divididas em 6 temas. São eles artes, ciência e tecnologia, entretenimento, esportes, geografia e história. 6 temas. Então, na primeira rodada, quando o seu peão se encontrar aqui na casa de início, é você mesmo quem escolhe o tema. O jogador designado, né, vai puxar aqui a carta. Eu vou fazer aqui o mesmo comentário que eu fiz em outros vídeos de jogos que usam sistemas semelhantes, assim, você tem várias cartas, que você, sobretudo se você jogar sempre com o mesmo grupo de jogadores, puxe sempre as cartas do fundo e coloque atrás, ou ao contrário, de trás e coloque no fundo. Assim você aumenta a vida útil do seu jogo, né? Se o pessoal tiver a memória afiada para meses depois ainda lembrar das mesmas perguntas, você diminui a chance de, né, sair perguntas repetidas que o seu grupo de jogadores vai lembrar. Se bem que isso é uma quantidade muito grande de cartas, como cada carta tem 6 perguntas, uma para cada tema, é difícil repetir, mas mesmo assim é sempre bom fazer dessa forma, como eu disse, aumenta a vida útil do seu jogo. Sempre sortear, puxar a carta, em vez de sortear aleatoriamente, puxar as primeiras e colocar no final, ou ao contrário, puxar do final e colocar na frente. Então, digamos que aqui o jogador escolheu a opção de história. Eu vou ler apenas a pergunta, não vou ler a resposta, evidentemente, para não dar spoiler. Então, digamos que ele tenha feito a pergunta escolhendo história. E aí a pergunta, o jogador designado para ler a pergunta vai ler. O Ankh, ou Cruz Ansata, é um símbolo religioso associado a qual povo da antiguidade? Sumérios, fenícios, egípcios ou persas? Essa é a pergunta. O jogador então vai fazer a sua aposta usando as fichinhas. Esse é o grande diferencial, a parte mais legal do Master é isso, é que ele não tem dado, ele não utiliza dados. Ele utiliza, na verdade, essas fichinhas, onde o jogador vai fazer uma aposta, digamos assim, na confiança que ele tem de acertar aquela pergunta. Por quê? Você escolhe uma dessas fichinhas, numeradas de 1 a 5, coloca aqui no espaço respectivo, e se você acertar a pergunta, essa fichinha é a quantidade de casas que você irá andar. O tabuleiro serve como marcação de contagem de pontos. Basicamente, quem chegar primeiro no final ganha. Então, quanto mais casas você andar, a princípio, melhor. Então, se você tem certeza absoluta da resposta, sabe que vai acertar, você vai colocar fichas de valor maior. Agora, se você não tem tanta certeza assim, você vai tender a colocar fichas de valor menor. Então, é para isso que servem as fichinhas. Você vai aqui, utilizando elas, conseguir aí calibrar o nível de certeza que você tem na resposta.
Por quê? Uma vez que você colocou a ficha, se você acertar a resposta, você vai andar. Eu não vou ler a resposta, né? Que para não dar spoiler, como eu disse, mas digamos que eu tenha acertado. Você vai andar aquele número de casas indicado na ficha que você colocou antes de responder a pergunta, né? Então aqui 1, 2, 3, 4, 5, por exemplo. Caso você erre a resposta, a ficha que você colocou aqui no espaço das apostas continua lá e você simplesmente não anda, você fica parado. Você gastou, digamos assim, a sua ficha à toa. Então esse é outro ponto interessante, porque você só vai recuperar, só vai pegar de volta para sua mão as fichas depois que você tem utilizado todas as 5. Então, a cada 5 respostas, a cada 5 perguntas que você responde, necessariamente em uma delas você vai utilizar a ficha 1, em outra a 2, em outra a 3, em outra a 4, em outra a 5. E só depois de utilizar as 5 fichas, na sexta pergunta que você for responder, digamos assim, é que você pega de volta todas as fichas e começa tudo outra vez. Então, esse é outro ponto que o jogador tem que levar em consideração na hora de escolher ali qual ficha vai usar. Saber que se ele gastar aquela ficha agora, só vai recuperar ela de volta para a mão depois que todas as outras forem utilizadas. Então, utilizar isso também aí como forma de calibrar a sua escolha das fichas, né? Quanto mais certeza você tiver da pergunta, mais alto vai ser o valor da ficha que você coloca, sempre tendo em mente também que as 5 fichas só retornam para a sua mão depois que você utilizar todas elas, ou seja, lá na sexta pergunta que você for responder. Então, como eu disse, na primeiríssima pergunta, quando o peão ainda está na casa de início, o próprio jogador é quem escolhe o tema da pergunta. E em seguida responde, tem acertado ou tem errado, passa a vez para o seu vizinho da esquerda, com o jogo seguindo em sentido horário. Quando chegar na próxima vez de ele responder, né, girando o jogo todo em sentido horário, aí ele não vai escolher mais o tema da pergunta, porque o tema vai ser definido de acordo com a casa onde o seu peão estiver. Né? Cada casa tem aqui o símbolozinho, a abreviação de um dos 6 temas. Então, na primeira rodada, você mesmo é quem escolhe o tema, mas da segunda em diante, da segunda em diante, supondo que na primeira você tenha acertado, né? Depois que você acerta a primeira, enquanto você estiver na casa de início, você continua escolhendo o tema. Depois que você sair da casa de início e começar a andar pelo tabuleiro, o tema da pergunta vai ser sempre o tema da casa em que o seu peão se encontra. Tem só mais alguns detalhezinhos. Primeiro, se você ali na afobação esquecer de fazer, que é bem comum, por que pareça, você esquecer de depositar a sua ficha aqui, de fazer a sua aposta, você perde a vez, certo? Então, por exemplo, sei lá, saiu a pergunta, eu antes mesmo de colocar a fichinha para dizer quantos pontos eu estou utilizando naquela pergunta, eu for lá na pressa e dou logo a resposta. Então, se isso acontece, se você dá a sua resposta antes de colocar a fichinha, você perde a vez. Por mais que tenha acertado a pergunta, você não vai andar e você vai perder uma ficha aleatória. Você vira elas aqui para baixo, dá uma embaralhada e puxa um aleatoriamente para gastar. Você vai gastar uma ficha, digamos assim, à toa. Vai sortear aleatoriamente, vai gastá-la e não vai avançar nenhuma casa, ainda que tenha acertado a resposta. É uma forma de punir o jogador apressadinho, né, que esquece de colocar a sua ficha. Porque o que acontece? Poderia acontecer do jogador esqueceu de colocar, respondeu, depois que ele viu que acertou, aí ele coloca uma ficha de valor alto. Ou então ao contrário, depois que ele vê que errou, aí ele coloca uma ficha de valor baixo. Então, para evitar que isso aconteça, o jogo traz essa punição. Caso você ache essa punição exagerada demais, principalmente se no seu grupo o pessoal tiver muito frequentemente cometendo esse esquecimento, aí às vezes a punição fica um pouco pesada demais, o jogo fica é um jogo leve, né, de perguntas e respostas, não tem para que essa punitividade toda. Então, se você de comum acordo quiser combinar com seus colegas alguma outra forma de punir ou até mesmo de nem punir o jogador o apressadinho, né, que esquece de colocar a ficha, por exemplo, uma solução, isso aqui é regra da casa, não é a regra que prevê o manual. O que o manual prevê é a punição do apressadinho seja perder a vez e gastar uma ficha sorteada aleatoriamente. Mas uma outra regra que você pode adaptar, por exemplo, seria o seguinte: se ele acertar, ele gasta a menor ficha que ele tenha na mão naquele momento. E se ele errar, ele gasta a maior ficha. Então não deixa de ser uma punição, mas ao mesmo tempo
não deixa que o jogador ande a alguma casa caso tenha acertado a pergunta. É uma alternativa, uma regra da casa, certo? Existem algumas casas que têm 2 temas ao mesmo tempo. Então, nesses casos, o jogador é quem escolhe, dentre os 2 temas, qual ele pretende responder. E aí, outro ponto interessante do jogo também, que você leva em consideração na hora de escolher qual ficha vai colocar, na hora de fazer a sua aposta ali, ao colocar as fichas para a resposta, justamente isso. Se tem algum tema onde você tem uma certa dificuldade, ou o contrário, algum tema onde você tem muita facilidade, você conta quantas casas faltam para chegar naquele tema que você quer evitar, ou ao contrário, quantas casas faltam para chegar naquele tema que você quer responder. E aí você utiliza isso também, essa informação aí na sua gestão das fichas. É outro ponto aí que dá um certo nível de, né, deixar o jogo um pouco mais interessante. Eu estou querendo fugir de perguntas, por exemplo, do tema geografia. Então eu conto quantas casas faltam para a próximo espaço do tabuleiro do tema geografia, e aí eu vou evitar colocar uma ficha que me levaria exatamente para aquela casa. É um ponto a mais aí na estratégia para que o jogo não se resuma apenas a perguntas e respostas de quem sabe mais. E aí, basicamente é isso. Os jogadores vão, cada um na sua vez, sempre com o jogo girando em sentido horário, sorteia uma pergunta, dá a resposta, conforme a casa onde o seu peão estiver. Se acertar, anda o número de casas correspondente à ficha que apostou. Se errar, gasta a ficha, né? Perde a ficha que já tinha usado e fica parado lá mesmo. Depois que usar todas as 5 fichas, aquele pega elas de volta para começar o processo novamente, e assim vai, até que você chegue na última casa, a casa de final. Quando você chegar na casa de final, você não ganhou o jogo ainda, imediatamente. O jogo vai continuar seguindo, quando chegar na sua vez novamente, seguindo normalmente o sentido horário, você que já está na casa de final tem que responder a última pergunta, a pergunta final. A pergunta final vai ter o tema escolhido pelos seus adversários, certo? É o contrário da pergunta inicial. Na pergunta inicial é você quem escolhe o tema, na pergunta final são os outros jogadores, os adversários, que ali rapidamente, conversando entre si de comum acordo, vão escolher o tema, e aí você tem que acertar essa pergunta final com o tema escolhido pelos adversários para poder ser o vencedor, certo? O primeiro jogador que, se mais de um jogador, por exemplo, chegar à casa final, você continua seguindo a ordem, continua seguindo o sentido horário, e cada jogador, na sua vez, vai ter a oportunidade de responder essa pergunta final escolhida pelos adversários. Se errar, continua na casa final, e quando der a volta novamente, chegar nele de novo, vai ter uma nova pergunta final, e assim por diante, até que finalmente alguém consiga acertar essa pergunta final que foi escolhida pelos adversários, depois que ele chegou aqui na casa fim. Aquele que conseguir acertar essa pergunta final é o grande vencedor. Então é isso, joguinho rápido, joguinho simples, de perguntas e respostas, com certeza o jogo mais clássico nessa categoria de perguntas e respostas aqui do Brasil, pelo menos. Como eu disse, mais um jogo aí para nossa playlist de jogos clássicos. Então é isso, joguem Master. Se gostou do vídeo, deixe seu curtir e seu comentário, se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo jogo.